Olá, vamos falar sobre mais uma mulher da Bíblia. Mais uma vez uma mulher desconhecida. O nome dela é Cosbi e ela tem uma história muito triste com o povo de Israel. Como nós vemos, Moisés tirou o povo de Israel do Egito. Eles eram escravos e agora eles estavam no deserto, peregrinando rumo à conquista da terra prometida, a terra de Canaã. E nessa história eles estão acampados numa região chamada Sitim. E o rei de Moabe, de nome Balaque, queria derrotar os filhos de Israel no deserto, porque tinha medo de tudo que já tinha acontecido com eles. E ele tinha medo da guerra contra o povo dele. Então ele contratou Balaão para amaldiçoar o povo de Israel. Mas Deus, o Deus de Israel, protegeu e livrou o povo das maldições de Balaão. Ao invés de Balaão profetizar maldições, ele acabou profetizando bênçãos e abençoando o povo de Israel. Mas Balaão, que havia sido pago para amaldiçoar, ele teve uma ideia e ele falou então com Balaque, o rei dos Moabitas, que como ele não tinha conseguido amaldiçoar o povo, ele sabia como o povo atrairia as maldições para si mesmos. Era só Balaque enviar mulheres para se prostituírem com eles. Então eles cairiam eles mesmos e atrairiam maldições para eles, porque Deus os protegia enquanto eles estivessem cumprindo as ordenanças de Deus. Então, o rei dos Moabitas, Balaque, começou a enviar as mulheres para se prostituírem com os homens do povo de Israel. Cosbi era uma dessas mulheres. O povo começou então a manter relações sexuais, os homens começaram a manter relações sexuais com as mulheres moabitas. E elas, como eles já estavam atraídos por elas começaram a ensinar a eles os cultos idólatras do povo moabita. Deus havia rejeitado o povo moabita por causa da sua idolatria. E elas então ensinaram a sua idolatria aos homens de Israel. E Deus se irou grandemente. Depois você pode ler essa história no livro de Números, capítulo 25. Deus mandou uma praga no meio do povo. E ele ficou muito irado. E a pena para esse pecado seria a morte dos príncipes de Israel que estavam se prostituindo com essas mulheres moabitas. E no auge daquela praga, quando 24.000 homens já tinham morrido por essa praga, provavelmente uma doença que matava fatalmente essas pessoas, um homem da tribo de Israel, de uma das tribos de Israel, levou para dentro da sua tenda essa mulher, Cosbi. E o filho do sacerdote Eleazar, Finéias, ficou muito irado com aquilo, entrou na tenda e matou os dois, o homem e a mulher Cosbi, com apenas um golpe. Os dois morreram juntos, atravessados pelo ventre. Então a praga cessou do povo. E Deus disse que por Finéias ter tido zelo com a sua palavra, ele seria sua família, sua descendência, sumos sacerdotes para sempre. Deus fez uma aliança com Finéias. Mas o que eu quero dizer a respeito de Cosbi? Cosbi era uma mulher usada para tirar os homens do caminho de Deus. Quantas mulheres hoje nós vemos que são usadas pelo inimigo para tirar os homens do caminho de Deus? Não seja uma dessas mulheres. Seja uma mulher que leva as pessoas até Deus e não que afasta as pessoas de Deus. Muitas mulheres vão à igreja, oram, pedem a Deus porque querem seus maridos no caminho do Senhor, e quando eles acabam chegando, se encontrando com Deus, tendo uma vida diante de Deus, elas começam então a reclamar deles, querendo que eles vão menos à igreja, que eles prestem mais atenção nelas, querendo competir com Deus na realidade.
que você seja uma mulher prudente, que não afaste o seu marido, não afaste os seus filhos, não afaste as pessoas que vivem com você de Deus, mas leve-os até Deus. Se seus filhos estão buscando a Deus, incentive-os. Se o seu marido está frequentando a casa de Deus, está andando nos caminhos de Deus, que você seja uma incentivadora e não uma mulher usada pelo inimigo para trazer maldição para a sua família. Seja uma mulher sábia e não uma mulher tola e uma mulher que seja usada pelo inimigo, como foi Cozbi contra o povo de Israel. Tenha um bom dia. Deus te abençoe.